Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Saudações fraternais a todos vocês. É uma alegria imensa poder estar aqui novamente para participar do estudo, da reflexão que o Evangelho nos convida a todos nós, sejamos encarnados ou desencarnados. Gostaria de agradecer a todos que nos fizeram esse convite para estarmos aqui juntos e para estudar o Evangelho de Deus, narrada, apresentada por nosso querido amigo incondicional, Jesus, que teve essa grande missão de trazer e de expandir o Evangelho do Pai. Então é com essa imensa responsabilidade, com essa alegria e essa satisfação de poder participar na divulgação do Evangelho. Evangelho esse de grande importância para todos nós, encarnados e desencarnados. Evangelho que nos conduz a ascender a planos superiores, buscando particularmente o nosso progresso espiritual. O Evangelho, ele representa para nós luzes que clareia o nosso caminho, a nossa vida, e contamos sempre com a espiritualidade amiga que pode e que possa estar sempre presente, nos intuindo, nos amparando, nos protegendo, nos inspirando a buscar sempre essa ascensão espiritual. Falar do Evangelho de Jesus nos remete a uma responsabilidade tremenda a todos nós, seja falando, seja ouvindo e seja praticando também. O Evangelho representa essa bússola segura que direciona os nossos caminhos. E o Evangelho também é esse roteiro que todos nós devemos percorrer e seguir as pegadas de Jesus. Então, meus irmãos, é uma alegria sempre poder estarmos aqui e não evitar o máximo possível em vivenciar aquela figura litúrgica que foi e que às vezes ainda é representada por algumas instituições religiosas. Deixar de lado a idolatria, a reverência e buscar sempre a vivência em Cristo, o nosso representante maior. Jesus representa para todos nós, hoje, como um modelo e guia a ser seguido. Ele é o exemplo máximo que todos nós devemos esforçar para seguir as suas pegadas. Então, o Evangelho e Jesus nos convida na noite de hoje para fazer essa profunda reflexão, para que possamos entender
o nosso papel aqui no planeta Terra. Planeta esse que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa escola abençoada de educar almas. Então, vamos pedir aí a espiritualidade que possa nos inspirar mais uma vez e que possamos assim contribuir na divulgação dessa amada e querida esse amado e querido Espiritismo que nos dá essa condição de ampliar e de aprender sempre o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos aqui refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o tema Bem-aventurados todos aqueles que são misericordiosos. E o subitem desse capítulo, não julgueis para não ser julgado, que é representado aqui pelo apóstolo, pelo evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. E também é acompanhado também pelo evangelista, o apóstolo João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11, na qual ele nos traz a reflexão sobre aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, aí são duas passagens bíblicas, evangélicas, que é de grande importância para todos nós. E é uma passagem bastante conhecida no Espiritismo, no evangelismo, em todas as religiões que pregam o cristianismo. Então, meus irmãos, gostaríamos de fazer aqui a leitura deste capítulo, na qual nós vamos estudar na noite de hoje, e assim vamos dando sequência aí no nosso estudo para fazer aí essa importante reflexão para cada um de nós. Então vamos lá. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicaste contra eles. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendido em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus. Bom, meus irmãos, aqui a gente já tem um primeiro elemento aqui, desse parágrafo aqui, que foi aqui a condição que aquelas pessoas impôs àquela mulher, de uma forma assim, vergonhosa, arbitrária, querendo fazer aí o julgamento e a condenação daquela mulher, que naquela época cometeu um pequeno deslize, uma mulher que se equivocou, vamos dizer assim. Então eles se sentindo aí como donos da verdade, não se dava conta da hipocrisia que eles estavam cometendo. Então eles se acharam por bem fazer justiça com as próprias mãos, colocando aquela mulher ali no meio daquela turba de gente, querendo fazer ali, constrangindo aquela mulher em meio ao povo. Então,
Só recordando aqui que os escribas e os fariseus eram os judeus daquela época. E assim, seguindo aqui na lição, continuando, os doutores da lei e os escribas falando para Jesus: Mestre, olha só a hipocrisia, como a hipocrisia era bastante clara naquele momento ali. Os hipócritas, né? Eles nunca trataram Jesus como mestre. E ali, para fazer uma média junto à turba ali, tratando Jesus como mestre. Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Veja bem, meus irmãos. Aqui, eles querendo ali tentar Jesus, aí eles fizeram essa colocação aqui, de uma forma assim bastante já planejada, como se fosse uma armadilha para poder assim surpreender Jesus. E aí, como eles eram bastante ignorantes, se equivocaram, porque o Jesus, que é conhecedor de tudo e sabe de todos e de tudo, conhece a cada um de nós pelos próprios nomes, então ele sabe perfeitamente o que passa no íntimo de cada um. Então, Jesus já sabia onde é que eles queriam chegar. Então, continuando aqui, Jesus, ouvindo eles disseram, eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Então são os oportunistas. Eles queriam aproveitar daquela oportunidade ali para acusar Jesus. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo na areia. Como continuasse a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide e, no futuro, não pequeis mais. João 8, de 3 a 11. Então, meus irmãos, só para voltar um pouquinho aqui, para a gente fazer aqui a nossa análise aqui sobre esse parágrafo, quando Jesus, ouvindo aqueles homens fazendo essa condenação brutal com relação à mulher equivocada, simplesmente Jesus abaixou-se humildemente e começou a escrever na areia. Olha só a pedagogia do Mestre Jesus. Então, como esse próprio capítulo fala da dos misericordiosos e da misericórdia de Deus com relação a todos nós. Nós todos que já equivocamos,
E Deus nunca, jamais nos condenou. Nós mesmos, com a própria nossa consciência, nós somos os nossos próprios julgadores. Então, Deus jamais Ele nos julga. Deus é bondade suprema, é oportunidade para cada um de nós equivocados. Então ali ele começou a escrever na areia. E o interessante nessa passagem que ali foi acontecendo que as pessoas que estavam ali, os mais velhos, foram se retirando um a um. Então aqui há um elemento, uma simbologia muito importante com referência a essas pessoas mais velhas. Ali naquela época ali, né, o que o Evangelho quer nos trazer, essa passagem, que os velhos são aquelas pessoas dotadas de mais conhecimento, que tinham o poder de já ter vivenciado tanto na idade, no tempo, como também em conhecimento. Então, como eles recebeu aquela mensagem através do que Jesus falou e começou a escrever, então eles já foram se retirando, como se diz, né? A consciência já estava, suas próprias consciências já estavam acusando eles, e assim se foram retirando. Então aqui há um detalhe muito interessante que sobre esse momento simbólico dessa passagem, quando Jesus abaixou a escrever na areia. Então, através aqui de um comentário de Emmanuel no livro Nós, pela psicografia do apóstolo da mediunidade, o nosso saudoso Chico Xavier, nos traz através dessa obra do livro Nós, no capítulo 18, sobre algo tão importante que vem ao encontro do nosso estudo e da nossa reflexão. E o título desse capítulo chama-se Como Falar, Como Escrever. Então, está interrogando aqui como devemos falar e como devemos escrever. Então, isso serve para nós também. Então, Emmanuel nos fala aqui sobre essa interessante passagem aqui, essa consideração aqui que o Emmanuel faz para nós. Ele fala: importa considerar, no entanto, que o mestre escreveu na areia. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto de Jesus? Emmanuel está perguntando para nós. Que nós nunca nos deparamos, nunca observamos, nunca prestamos atenção nessa passagem, o que Jesus queria dizer ao escrever ali na areia. Então é algo assim muito simples, mas de uma profundidade bastante importante para todos nós. E continuando, quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia dos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. Bastante interessante isso aqui. Qual é a nossa missão aqui? Todos nós aqui estamos aqui por alguma coisa. Então a nossa passagem aqui durante o nosso período, nós estamos aqui escrevendo a nossa história, todos nós. Aí, seguindo aqui, no campo traçará leiras, plantas, modificará a paisagem, nas cidades construirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu ao serviço da formação espiritual. Vê
o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. E é verdade, todos nós aqui que estamos escrevendo aqui as nossas histórias, então essas histórias, elas podem ser luminosas ou sombrias. Isso depende de cada um aqui, da sua responsabilidade. Então tomemos muito cuidado ao escrever a nossa história. Porque quando terminar este livro, se é que vai terminar, às vezes nós pode terminar um capítulo. A nossa vida ela foi feita de capítulos, está sendo feita de capítulos. Então, seguindo aqui, Emmanuel, a terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai nos confiou. Isso é lindíssimo. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do acerto justo. Isso é verdade. Um dia nós vamos ter que prestar conta. Um dia nós vamos ter que apresentar o nosso próprio livro. Então, meus irmãos, isso é muito grave e muito importante para todos nós, em saber que nós temos essa grande responsabilidade de poder escrever aqui essas páginas belíssimas. E quando concluirmos aqui esse capítulo da nossa vida, esperamos que possamos apresentar uma obra de grande importância, que servirá de legado para aqueles que estão vindo ao nosso lado. Então, finalizando aqui o texto, que Emmanuel, ou melhor, que Jesus, através aqui, de Kardec, nessa passagem, finalizando aqui essa versículo aqui de João, quando ele falou humildemente aqui para a mulher, perguntando para ela onde estão os acusadores dela, e ela respondeu que ali já não estava ninguém acusando. Então ele disse que tampouco ele ia acusar, e orientou ela que ela fosse, que seguisse o seu caminho, e que no futuro não pecasse mais. Então ele não estava fazendo pré-julgamento, ele não estava julgando aquela mulher equivocada. Ele a orientou. Isso é diferente. Então a pedagogia de Jesus é algo especial para todos nós. A forma dele educar, a forma dele orientar a todos nós. Então ele usava ali do amor incondicional para todos. E assim somos nós, meus irmãos. Temos que ter esse cuidado em não querer fazer pré-julgamento, julgar e tampouco condenar os nossos semelhantes. Porque todos nós que estamos aqui escrevendo esse livro, todos nós, sem exceção, podemos um dia também se equivocar. Então, cuidado com as pedras que estamos preparando para atirar nos nossos semelhantes, nos nossos irmãos de caminhada. Então, assim como eles se equivocam, nós também podemos nos equivocar. E aquele que aponta o dedo ao seu semelhante, alguém também vai apontar o dedo para nós. Então, essa história, esse tema bastante rico e profundo, que nos traz aí muitos ensinamentos, e às vezes a gente fica sempre
nos questionando, perguntando-se quem era essa mulher da história, essa adúltera. Na verdade, isso para nós não tem nenhuma importância em querer saber o nome da pessoa. O importante foi a sua história, o importante foi o seu exemplo ali como equivocada e que traz assim, esse grande ensinamento para nós. E a misericórdia de Jesus, a misericórdia do Pai, que serve para nós como algo motivacional. Que mesmo equivocado, Deus, o Pai de misericórdia, de infinita misericórdia, de infinita bondade, Ele está sempre nos apoiando e nos dando novas oportunidades para seguir a nossa jornada. Então, falando sobre esses misericordiosos, falando sobre a misericórdia do Pai, o que vem a ser esse ser misericordioso? Essa palavra misericordiosa, o que ela significa para nós? Então, investigando aqui sobre esse termo misericordioso, então encontrei no Espiritismo de Aizé a resposta aqui que eu encontrei para a nossa reflexão. Misericordioso quer dizer, são os que perdoam e desculpam as ofensas recebidas e, sem guardar quaisquer ressentimentos, se mostram sempre dispostos a ajudar e a servir aqueles mesmo que os magoaram ou feriram, pois a seu turno obterão misericordiosa. Então, essa definição aqui foi encontrada através do livro As Leis Morais segundo a Filosofia Espírita. O autor é o Caligares. Então, algo muito importante para todos nós. Dando sequência aqui, nesse estudo, a gente fica sempre a questionar, como eu estava comentando sobre o questionamento de quem era essa mulher, e aproveitando esse gancho, nós perguntamos, e o adúltero? Onde está o adúltero dessa história, dessa passagem? Porque devemos prestar atenção em todos os atos da vida, seja na condição masculina ou feminina, todos nós, independente da situação na qual nós nos apresentamos no momento, ninguém comete algum tipo de ato sozinho. Geralmente, estamos sempre sendo acompanhados por alguém. Então, encontrei aqui algo interessante também, que vem ao nosso encontro aqui, do nosso estudo, para clarear um pouquinho as nossas ideias, através do livro Pão Nosso, também de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 85, na qual Emmanuel faz uma interrogação aqui. E o adúltero? Então ele nos comenta, tirei alguns trechinhos aqui para o nosso estudo. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para o ver o mal no semelhante, sem enxergá-lo em si mesmo. Olha só a profundeza disso aqui. Então nós temos esse grande hábito, né, de estar sempre visualizando aí os defeitos dos nossos semelhantes. Nós nos preocupamos demais com os outros e às vezes nós estamos aí cometendo vários equívocos na vida
E nós preocupados em estar apontando, julgando, fazendo comentários prejudiciais, que não vai trazer nenhum benefício, não está colaborando com nada, só para prejudicar os nossos companheiros. Então aqui também, seguindo aqui, Emmanuel continua. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constitui resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Então naquele momento ali, quando Jesus silenciou, abaixou-se e escreveu na areia, simbolicamente ali para nós, o que representa isso? Algo interessantíssimo. Porque às vezes o silêncio fala muito mais do que palavras. Então é uma forma de expressar também. Então Jesus ali no seu silêncio, ele falou muito mais do que qualquer declaração verbalística ou verbal. Então, meus irmãos, o silêncio, há momentos na vida que é preferível silenciar. E com o silêncio nós aprendemos e também ensinamos. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Veja bem, meus queridos amigos, todos nós, independente da situação que estamos, nas nossas práticas, seja elas positivas ou negativas, nós estamos sempre acompanhados de alguém, nunca estamos só. Então, nós temos aqui uma tarefa importantíssima, como diz aí, quando a gente estava lendo anteriormente aí, sobre esse livro que todos nós estamos escrevendo. Então nós temos uma responsabilidade. Então nos foi dada essa oportunidade aqui de estarmos aqui. Então estamos tentando aqui concluir aqui o nosso livro, sempre na companhia de alguém, nesse trabalho conjunto, nesse trabalho aqui de união. Ninguém aqui faz nada só, seja positivamente ou negativamente. Então, meus irmãos, que nós nos conscientizamos desse papel importantíssimo na qual nós estamos aqui a desempenhar. E assim, meus irmãos, nós vamos aqui também dando continuidade aqui nesse estudo aqui belíssimo, na qual o livro Boa Nova nos traz aqui também algo profundo e muito interessante aqui para o nosso estudo da noite de hoje. Então a gente estamos sempre questionando a Deus e a Jesus o porquê das coisas e para quê. Então fica a consideração e a pergunta que ela possa sempre ser a fazer: para quê e não por quê. Tem uma grande diferença. Então João, o evangelista João também, ele fez a seguinte pergunta a Jesus. Então, está grafado aqui nessa obra aqui, através do espírito Humberto de Campos, com o pseudônimo de Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, através dessa obra
tão belíssima, que é a Boa Nova. Então ele fala, João pergunta a Jesus: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir ao meio do caminho. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos, das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. João questionou outra vez. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Olha só a resposta de Jesus. O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. O sorriso de Jesus é sempre contagiante, sempre motivacional para todos nós. Então ele sorriu e respondeu, esclarecendo: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Respondendo Jesus a João: há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-á desejar para a pecadora humilde tormento do que aquele que a própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe terão faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? As raras dores do mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. É lindo essa passagem aqui. A gente fez aqui um resumo desse capítulo interessantíssimo. Convido a todos, que leia essa obra para poder assim compreender melhor. Então fica aí o convite. Então, meus irmãos, aqui Jesus aqui dando esse grandioso ensinamento aqui, explicando aqui a João e a todos que estão ali naquele momento. Quem de nós aqui estamos na condição de estar julgando alguém? Então nós devemos sempre nos preocupar conosco mesmo, porque a gente não sabe o motivo de quem está cometendo alguma equivocação. Nós temos que olhar, analisar o porquê, o que vem acontecendo. Geralmente a gente só vê as pedradas, mas a gente não sabe os motivos de alguém ter cometido
alguma equivocação. Então, sempre há um motivo. Nós não sabemos, no caso da mulher aí como exemplo, o que ela passava ali. Então nós temos sempre esse pré-julgamento aí, porque ela não estava sozinha. Onde estava ali o adúltero? Então aqui também fala sobre esse adultério aqui, não só na questão do sentimento. Ali está falando ali do adultério de uma situação mais ampla. Então aqueles homens que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher ali, julgando, condenando com as suas próprias mãos, eles também eram adúlteros, estavam adulterando a lei de Deus. Então quando nós cometemos alguma equivocação, nós somos também adúlteros, não no sentido literal aí da palavra adultério no sentido sexual, mas todo aquele que transgride a lei do Pai é um pecador. Estamos transgredindo as leis. Então, se for assim, todos nós vai faltar pedra para condenar e julgar a todos. Então, meus irmãos, isso serve sim de estímulo para nós entender a situação de cada um de nós. Então, o Instituto da Justiça Divina funciona para todos nós. Quem de nós não equivocamos? E quem de nós é que estamos aqui apto a condenar as pessoas? Meus irmãos, ninguém cresce aqui no plano da vida sendo apedrejados. O papel do julgamento pertence somente a Deus, não a nós. Nós não temos condições nenhuma de ficar julgando ninguém que seja. Então, temos que ter esse cuidado. E como que esse título também ele fala sobre a questão da benevolência, da indulgência e do perdão, porque isso também está nas obras de Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 886, sobre a caridade como entendia Jesus, quando os Espíritos fizeram esse questionamento. Então ele, de uma forma bastante profunda, nos respondeu com a benevolência, com a indulgência e com o perdão das ofensas. Então, meus irmãos, falando do perdão, o perdão ele liberta tanto quem erra, quanto quem perdoa. Então, o perdão serve para todos nós, para quem comete e para quem perdoa. E assim, meus irmãos, aproveitamos as oportunidades que o Pai sempre nos oferece a cada um de nós. Vamos tirar essas pedras da nossa mochila, do nosso bolso, em vez de atirar aos nossos irmãos. Vamos substituir essas pedras da maldade, do julgamento, da hipocrisia, da condenação e transformá-las em flores. As flores da compreensão, do amor, da benevolência e do perdão. Julgar é sempre fácil. Educar é o grande desafio de todos nós aqui. E o nosso grande papel de estar aqui não é de estar julgando,
é de estar oferecendo a mão, ajudando, assim como Jesus, que demonstrou essa misericórdia para todos nós, em nos apoiar, em nos ajudar e a nos levantar. Então, Jesus foi esse grande exemplo para todos nós. E assim, meus irmãos, fica aqui o nosso eterno agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, estudando e aprendendo junto. E que a paz do nosso querido Mestre Jesus continue sendo esse farol, esse guia a nos conduzir em busca da nossa própria evolução espiritual. Ave Cristo. Muito obrigado a todos e que assim seja.